Senhoras e senhores, muito feliz em receber vocês aqui para a gente conversar sobre férias lucrativas. Eu sei que formalmente 95% do advogado não está de férias, né? Porém, entretanto, todavia, esse é um período do ano muito especial. E é um período, obviamente, de aceleração. A gente tem um ano atípico, né? O segundo semestre, ele começa com uma partezinha da Copa do Mundo, entra com a eleição, muita coisa acontece de diferente nos diversos nichos da advocacia, e, obviamente, esse é o momento de você acelerar. Então, eu fiz questão de fazer esse encontro para te ajudar nesse processo de aceleração, tá? A questão é que quando a gente chega nesse momento do ano, a gente tem dois grandes grupos, né? As pessoas que olham para o primeiro semestre, e se você não sabe, a gente está oficialmente há 8 dias no segundo semestre. Então, elas olham para o primeiro semestre e falam assim: podia ter avançado mais, podia ter tido mais resultado, podia ter cumprido aí, de alguma maneira, aquelas promessas do Réveillon. E elas se sentem estagnadas, sabe? E tá tudo bem você olhar para trás e ter essa sensação de estagnação. A questão é o que você faz daqui para frente. E outros olham e falam assim: nossa, avancei tanto, né? Consegui tanta coisa, deu tanto certo. E isso é muito bom, né? Porque a pessoa ela observa e fala assim: olha, foi um semestre interessante. Eu e você precisamos fazer essa análise. Eu e você precisamos, de alguma maneira, focar naquilo que funcionou e naquilo que não funcionou. O advogado, ele é um empresário. E por isso, o debriefing, o que é o debriefing? Aquilo que a gente realizou, aquilo que a gente fez e aquilo que a gente não fez, aquilo que não funcionou, a gente precisa ter consciência para planejar os próximos passos. Se você está estagnado, se perdoa. Essa é a primeira coisa que eu tenho para te falar. Se perdoa porque você não tem como voltar atrás mesmo, né? Mas você já deve ter tido consciência de que daqui para frente tem que ser diferente. E se você já avançou, aí é que o lance é outro, né? Se você já avançou, o maior inimigo que você tem é o seu resultado. Por quê? Porque muitos avançam, e é o que eu sempre digo, o maior inimigo do grande resultado é o pequeno resultado. A pessoa já tem resultado e aí ela infla o ego, né? Vocês devem conhecer, né? Os advogados que inflam o ego, né? Maioral. E aí o que acontece? Ladeira abaixo. O maior inimigo ele começa no mental, é a própria pessoa, que acha que ela é o último biscoito do pacote e aí começa as coisas a darem errado, né? Então, é importante que eu e você façamos uma reflexão de em qual grupo a gente está predominantemente, né? É claro que isso é um gradiente, a gente não está 100% estagnado, nem está 100% avançado, mas é um gradiente, porque a partir desse gradiente a gente desenvolve os próximos passos. E aí, esse é um momento muito importante do ano. Por quê? Porque se você faz parte do grupo dos estagnados, você consegue ainda resolver. E se você faz parte do grupo de quem acelerou, você consegue escalar. Então, momento importante do ano. É um momento que, de fato, você consegue salvar muita coisa. E esse período de meio do ano, mesmo que você formalmente não esteja de férias, ele tende, para a maior parte da advocacia, a ser um momento de um pouco mais de tempo livre, né? Então, tem mais tempo livre aqui, menos prazo, às vezes, menos processo novo, dependendo do seu nicho. Seu cliente potencial nesse momento está de férias, só vai pensar em advogado em agosto. Né? O maior foco, e aí você consegue não só fazer esse debriefing melhor do que aconteceu, mas também planejar os próximos passos. Né? E aí você consegue, então, ter um pouco mais de fluidez para fazer o seu próximo nível, levar a sua advocacia para o próximo nível. Eu acho que hoje o maior problema que eu tenho e que qualquer pessoa tem, e que talvez você tenha, é o tempo compulsoriamente estabelecido para eu planejar o próximo passo.
Então, as férias, ou esse momento, mesmo que você não esteja de férias, tendem a ser, para a maior parte das pessoas, esse momento meio que compulsório em que você consegue se dedicar mais ao próximo passo e não somente apagar fogo, né? Agora, qual é o problema? E aí eu falo isso com muito carinho, com muita responsabilidade aqui. Usar para descansar apenas. Não é que não é para descansar, hein? Mas eu, como seu mentor aqui, eu quero te convidar a refletir se você não pode equilibrar, sabe? Eu acho que a virtude é sempre o equilíbrio. E equilibrar também com próximos passos. Semear os próximos passos, né? E aí eu acho que um problemão é que as pessoas não planejam a virada de semestre no momento em que o Brasil vai entrar agora em agosto em eleições. Dependendo do seu nicho na advocacia, quando fala a palavra eleição, isso significa água parada. Isso significa tudo em suspenso, as coisas não acontecem. E aí? Vai abrir um novo nicho? Vai criar uma nova estratégia de captação de cliente? Vai furar a bolha em algum mercado novo? Porque esse segundo semestre é extremamente atípico. E ele ocorre basicamente de 4 em 4 anos. Ah, mas tem eleição municipal. Não é igual. Agora, em outros nichos, esse é o momento, né? Vou te dar o exemplo de nicho que é um momento de altíssima prosperidade, que é o eleitoral. E se você hoje não tem um nicho eleitoral, talvez você possa aproveitar esse momento para abrir um, sabe? Tem nichos que você pode trabalhar de maneira sazonal. Você não precisa ficar o ano inteiro nele, ou a vida inteira nele. Você pode trabalhar de uma maneira excepcional, sabe? Em época de rede social, é muito legal trabalhar com eleitoral, porque você tem muita produção de provas, de questionamentos, tem muito cliente. Ou seja, ano atípico. Tem a procrastinação, né? É normal ter a procrastinação. Você tem a advocacia da esperança, é a pessoa que quer ter mais resultado na advocacia, mas ela está só no nível da esperança. Ela não muda as estratégias, não muda os hábitos, ela não coloca o computador dela para trabalhar para ela. Ela tem um primeiro quebra-mola, ela já desiste, né? Tem uma primeira dificuldade, ela, não é para mim, não funciona. Advocacia da esperança. E, gente, esse segundo semestre você precisa decidir para onde você vai. Porque se o teu nicho vai ser afetado pela eleição, qual é o plano B? O plano B você não pode fazer lá, cara. O teu boleto vai continuar existindo. Boleto não tem plano B, né? A gente tem que pagar. Então, eu falo isso com muito carinho contigo. Qual o melhor momento para você planejar o segundo semestre? Agora. Então, isso daqui, adiar isso, contar com o acaso, é um problemão, tá? É um problemão. E aí tem uma outra coisa também muito importante, né? Já que a gente está falando aqui de umas férias. Muitas pessoas aproveitam esse momento para estudar, isso é muito bom. Estudar conteúdo é essencial, né? Estudar direito penal, estudar direito do trabalho, direito civil. Show de bola, continue estudando. Mas uma recomendação que eu te faço é você equilibrar essa questão dos estudos de conteúdo com o estudo de estratégia. E vou te dizer, e mais uma vez, com muita responsabilidade, tem gente que tem menos conteúdo do que alguns aqui, mas consegue grandes oportunidades porque tem estratégia. Eu vejo, às vezes, ainda tem muito essa febre, né? Eu comecei a ensinar advogados aqui na internet em 2012. Inclusive, meu perfil se chamava Instituto Diálogo na época. E aí, assim, era uma dúvida muito recorrente. Volta e meia aparece essa dúvida. Felipe, você acha que eu devo fazer uma pós-graduação? Por quê? Aí eu perguntava. Não, porque eu preciso aprender mais trabalhista, vamos supor. Não estou dizendo que não é para fazer uma pós-graduação. Não estou dizendo que é ruim fazer uma pós-graduação, nada disso. Mas, por isso que a minha resposta depende.
Se você só vai aprender conteúdo, não é suficiente. Às vezes é melhor você entrar num curso, numa mentoria, em que você vai aprender estratégias, e aí depois você aprende mais sobre o conteúdo, aprofunda o conteúdo, do que o inverso. Porque o conteúdo sem estratégia, ele fica algo que aumenta a sua sabedoria, mas você não sabe necessariamente a aplicabilidade do ponto de vista de ganhar dinheiro na sua advocacia, né? O conteúdo sem estratégia, ele vira mais ou menos a fórmula de Bhaskara. Quem é que lembra da fórmula de Bhaskara do colégio? Quem é que lembra? Né? Então, você tem aquele conteúdo, você sabe o que é a fórmula de Bhaskara, eu sabia, né? Eu sabia, já não sei mais. Mas como é que você aplica esse negócio? Entendeu? Então, hoje, o advogado precisa estar antenado nisso aqui também. E me perdoa se você acha isso óbvio, mas esse cara daqui é o idealizador. Esse daqui é o fazedor. É o que faz. Conteúdo só na cabeça sem fazer não adianta. Fazer sem ter conteúdo também não adianta. O problema é, a maior parte dos advogados tem conteúdo, porque o cara ele vai fazer uma audiência, ele vai isso, ele ganha um saber prático. E ele ganha uma skill muito poderosa conforme ele vai advogando. A questão é, e aí, como é que tá teu posicionamento? Se hoje, ó, não precisa responder aqui no chat não, tá, pessoal? Responde para você. Qual o seu posicionamento hoje? Qual o seu posicionamento hoje? Felipe, nem sei o que é posicionamento. Tá tudo bem. Você vai precisar decidir isso. Mas qual é o seu posicionamento hoje? Porque hoje você aprende aqui na internet nicho. Decida um nicho. Isso é muito superficial. Eu posso ser nicho trabalhista, mas eu trabalho para metalúrgico, eu trabalho para empresário. Olha a advocacia como é que muda. Então, as pessoas geralmente não discutem posicionamento na advocacia, elas discutem nicho. E o nicho é muito amplo. Nicho, futebol. Entendeu? Agora, qual é o seu posicionamento? Qual é a sua proposta de valor? É uma advocacia premium? É uma advocacia de massa? É uma advocacia personalizada? Personalizada de verdade, tá? Que eu sei que no site do escritório a maioria bota lá advocacia personalizada, mas não é, não tem como ser, né? Então, qual é a proposta de valor? É algo boutique? Qual é a sua estratégia de captação de cliente? Essa daqui, estou te falando mais uma vez carinhosamente. Se eu te pergunto e o que sai da sua boca é algo relacionado à esperança, ou seja, eles vão surgindo, vem por indicação, ou seja, por um evento incerto que você não controla, isso é esperança, né? Marketing de esperança, advocacia de esperança, um evento incerto que não é controlado por aquele que deve ser beneficiado por esse evento. Você não tem uma estratégia de captação de cliente. Então, tua estratégia é o quê? Online ou offline? Qual é o funil principal? É funil de palestra? É funil de WhatsApp? Como é que você transforma o público frio em público quente? Como é que você quebra a objeção de público quente? São questões importantes, sabe? Questões que não são ensinadas numa faculdade de direito, são ensinadas no meio empresarial. E que hoje você entra no Instagram. Olha as discussões do Instagram. Não sei se no teu Instagram tá assim. As discussões do Instagram hoje, o nível que caiu. Que antes você entrava no Instagram, você ainda aprendia alguma coisa legal para advogar. Advogado pode usar ou não terno de poliéster. Advogado tem que ou não ter uma Ferrari. O cliente olha se você está com gravata ou sem gravata. Essas perguntas não fazem sentido se eu não decidir isso para minha advocacia. Você entende?
Não faz sentido eu responder se o advogado tem que estar de gravata ou sem gravata quando for atender um cliente novo, se eu não sei qual é o posicionamento desse advogado, proposta de valor, estratégia de captação de clientes dele. Então, são discussões superficiais. E aí, muitos advogados, pelo fato de não terem um domínio de marketing jurídico e de empreendedorismo jurídico, eles caem nisso. Aí fica a cara trocando de carro para trabalhar home office. Entendeu? É claro que eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas o pior problema não é você não ter conselho, é ter conselho ruim. E hoje na advocacia você entra no Instagram, um monte de gente que não te conhece, não sabe o seu posicionamento, não sabe nada sobre você, dizendo que você tem que ter Ferrari, tem que ter gravata, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, quem você tem que comprar curso, quem você não tem. É uma bagunça, é uma feira esse Instagram. E aí quem paga a conta é você, óbvio, né? Atendimento de cliente. Isso daqui é uma das coisas mais poderosas, porque o cara ele quer depender de indicação de cliente. Eu acho que todo mundo quer indicação de cliente, porque o cliente que indica, ele é uma espécie de agente de marketing que você não está remunerando. Ele está te conseguindo cliente sem você pagar. Pelo contrário, é ele que te paga. Agora, qual é a estratégia de onboarding do cliente? Qual é a estratégia de onboarding? E aí, o cara pagou. Pagou. Olha só, estou fazendo essa pergunta para você responder para você, ok? O cliente mandou Pix. E aí? Ele recebe uma mensagem bonitinha, ele recebe um onboarding, ele recebe um material institucional, ele recebe os próximos passos. Como é que funciona esse onboarding? Sabe? Como é que é isso daí? E a atividade fim. Entende uma coisa? Hoje, muitos advogados esquecem que eles vendem serviço. O que faz um advogado hoje, seja o advogado online, offline, seja lá o que for, não importa. A advocacia é um serviço. Agora, por que há advogados que usam princípios de marketing digital para venda de infoproduto para venderem serviço? Eu não entendo. Eu não entendo. E olha, gente, eu sou infoprodutor. E eu atuo como infoprodutor em três nichos diferentes. Eu tenho @produção acadêmica, que é para produção acadêmica. Eu tenho @advogado premium, que é para advocacia. E eu tenho Felipe Ascensi, que é o meu nome, que é para mundo cristão. Eu sou cristão, tá? Então, eu vivo isso. Agora, não faz sentido eu chegar e ficar falando para o cara investir rios de tráfego, porque ele vai converter um público frio em quente, ele vai viver disso. Não vai, em 95% dos nichos. Então, entende uma coisa: qual é a sua atividade sim? Fim, serviço. Serviço jurídico. Serviço jurídico se vende como? Baseado em confiança e autoridade. Como que você encurta a decisão de contratação de um cliente por um serviço? É quando você entrega para ele o mais rápido possível a autoridade e a confiança que você é capaz de resolver o problema dele. Aí vem os caras ensinando aqui na internet, não, você vai fazer um tráfego aqui, um tráfego, né? Tem uns que ensinam tráfego, né? Mas é tráfego. E aí, não, beleza, você faz aqui um tráfegozinho, vai ter 10 mil clientes por. Você acorda, já tem 5 mil clientes que assinaram contigo. Como? Se você está vendendo serviço, entendeu? Não fecha a conta. É incoerente a conta. E aí é que entra justamente a necessidade de você implementar novas estratégias, sabe? Você desenvolver outras coisas, não baseadas em marketing digital. Eu, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos há 4 anos. Então, eu ajudo muitos advogados americanos. Hoje, o advogado americano, se eu chegar para ele e falar para ele usar estratégia de marketing digital, tipo lançamento, não faz nenhum sentido para ele. E no Brasil tem gente fazendo isso. Então, novas estratégias, novos funis, porque o mercado é dinâmico, gente.
Por quê que o mercado é dinâmico? Porque as pessoas são dinâmicas. Pensa, ó, o perfil do seu cliente, da sua advocacia. Bota aqui qual é a tua advocacia, qual é o teu nicho, o teu posicionamento. Pode colocar de uma maneira rápida, não tem nenhum problema. Pensa aí. Ó, trabalhista, mas trabalhista o quê? Empresa ou reclamante? Reclamante, piloto. Piloto avião? Piloto de avião. Olha as estratégias aqui. Aí o cara tá gastando R$ 10.000 em tráfego para captar o piloto 2 horas da manhã, que nem conhece ele, para fazer um contrato virtual sendo atendido por uma IA. Eu não estou falando que isso não funciona, mas é irreal pensar que isso vai funcionar para qualquer nicho. Pelo contrário, vai funcionar para pouquíssimos nichos, ok? O cara está pensando em processar a empresa, o mercado de aviação é pequenininho, ele tem medo de repente ter uma represália, ele entra com uma reclamação trabalhista e ele não consegue depois emprego na Latam, ele é da Gol, ele quer um pouco mais de sigilo, privacidade, ele só quer processar se ele tiver muita certeza de que ele tem chance de ganhar. Ele quer um advogado que entende de piloto, aí vai gastar rios com tráfego. Sabe o que que você tem que fazer? Sessão. Sessão em grupo, tá? Não é sessão individual, igual estão fazendo por aí, não. Sessão em grupo. Você vai fazer uma masterclass e vai ensinar sobre direitos do piloto para os pilotos. Você vai atrair esses pilotos para a masterclass. Nessa masterclass, você vai construir autoridade e confiança acelerada, para que ele, no final, ele fale assim, cara, eu vou seguir com essa pessoa. Entendeu, gente? Pensa só, faça uma meta-análise da minha estratégia na internet. Entra no meu perfil Advogado Premium. Veja os últimos 20 posts e me diga se tem alguma dica ali. Me diga se tem alguma dica. E entra nos meus outros perfis, em todos os meus perfis. Veja se tem alguma dica. Não tem. Por quê? Porque quem compra de mim são pessoas que vão investir um valor maior. E elas precisam ter isso aqui, ó. Relacionamento. Eu preciso construir minha autoridade em ação. No caso aqui, tempo de tela comigo. Quantos de vocês não compraram alguma coisa minha porque vocês tiveram uma interação mais profunda como essa? E não uma diquinha de 1 minuto no Instagram. Entendeu? Então, isso é estratégia. Dependendo da advocacia que você vai desenvolver, a pessoa precisa de tempo de tela contigo. Agora, você não vai fazer tempo de tela com uma live no Instagram. Ah, filho, mas você não faz live no Instagram. Eu não faço live no Instagram. Eu replico a minha live do Zoom no Instagram. E fica um botãozinho debaixo da live para a pessoa vir para o Zoom. Por quê? Porque no Instagram a pessoa quer sair e ela perde a live. No Zoom, se você estiver assistindo pelo celular, você deixa ele em segundo plano, você está me escutando, mas está respondendo seu cliente no WhatsApp também. Então, a estratégia é diferente, entendeu? Dominar as ferramentas de IA, né? Não sei qual ferramenta de IA que você tem. Eu, por exemplo, criei o ADV Genius, espetáculo de ferramenta para advogado. A melhor que tem hoje no mercado de IA treinada, né, para advogado. Tem o Superbook, que também criei, que cria livros para advogados. E tem o Claude, que, na minha visão, é a única IA genérica que merece a sua atenção como advogado. Eu criei, por exemplo, o ADV Squad, que é um espetáculo, ele funciona dentro do Claude, ele vai entendendo o seu computador. Ele começa, às vezes, sem entender algumas coisas, mas ele, conforme você usa, ele vai virando um expert no seu computador, em você. Ele vira um segundo cérebro da sua advocacia. Então, ferramenta de IA importa. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas só para você ver que é muito além de uma peça. Hoje eu vejo 99% das discussões hoje na internet de quem vai ensinar IA cara, vamos fazer a petição inicial. Cara, se você pensar, preste atenção no que eu vou te falar. De tudo que você faz na sua advocacia, vamos pegar assim, se você advoga 10 horas por dia, beleza? 8 horas, seja lá qual for. Eu tenho certeza que menos de 5% é escrita.
que você provavelmente vai fazer? Atender cliente, responder WhatsApp, fazer reunião, definir estratégia. Agora, escrita de peça? Então, por que na hora da IA as pessoas esquecem que a IA tem que ajudar para além da escrita? Entendeu? E isso é um problema. Hoje a galera fica assinando essas IAs jurídicas, tipo Jus AI. Pô, é só escrita, entendeu? E ele esquece que isso daí é um percentual muito menor de tudo que envolve a advocacia dele. Estamos caminhando bem até aí, gente? Me perdoe às vezes eu ser incisivo, mas eu quero o bem de vocês, entendeu? Então, assim, eu preciso ser bem literal nas coisas que eu vou recomendar, porque na internet tem um discursinho, né, fofinho, né? Não, você tem que se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Eu não gosto desse discurso, não. Eu acho que nem eu tenho esse tempo, nem vocês têm esse tempo. Olha, essa semana eu vi um rapaz falando que usar anel de formatura demonstra que somos advogados fracassados. Eu não vou nem entrar no mérito se demonstra ou não demonstra, tá? Eu não vou nem entrar no mérito. A questão é, eu posso afirmar isso para a advocacia, entendeu? Eu posso afirmar isso para a advocacia sem saber quem é o cliente, quem é isso, quem é aquilo? Claro que não. Entendeu, gente? O nível da internet é muito baixo, porque você tem essa galera que fica afirmando essas coisas só para engajamento, porque é impossível ele generalizar isso. Ah, mas na minha advocacia, sim, na tua, mas e nas outras 99%? Então, um primeiro problema de afirmação, o problema de generalização, mas muitos advogados fazem isso na internet para ter likezinho, engajamento, por aí vai. Eu duvido até que ele consiga vender de uma forma substantiva alguma coisa sendo tão antipático assim. Porque uma coisa, as pessoas contratam quem elas confiam, correto? Você está vendendo serviço, não está? Por que que a pessoa escolhe você e não o advogado do lado se você está cobrando mais caro? Ela confia em você. Ela teve tempo contigo. Você construiu autoridade sobre ela. Por isso você não precisa dar desconto se você constrói autoridade. Então, se ele precisa para construir autoridade ser antipático, ele provavelmente tem problema de vendas aqui na internet também. Porque uma coisa é você falar a realidade, outra coisa é você subjugar alguém com base numa opinião que não faz sentido, né? Faz sentido isso? Sim? Estamos caminhando bem, pessoal? Show? Eu posso agora falar da lógica que eu recomendo para vocês nas férias? Tranquilo? Posso falar? Show de bola. Vamos nessa. E é curioso, porque parte das coisas que eu vou falar aqui, eu ensino desde 2012. Eu lembro quando eu comecei na internet, olha só esse meu livro aqui. Deixa eu ver se ainda tem aqui, acho que tem. Ó, olha eu aqui novinho. Na UERJ, fui professor da UERJ 10 anos. Pedi exoneração e fui para os Estados Unidos. Aí olha aqui, ó, marketing jurídico. Cara, não comprem esse livro, tá, gente? Pô, como assim, Felipe? Agora que você tá cheio de autoridade aqui comigo, tô doido para comprar um negócio teu, agora não posso comprar o livro? Não, não compra. Por quê? Porque esse livro é de 2012, muita coisa já mudou, tá? Apesar dos fundamentos serem os mesmos, né? As estratégias mudaram, tá? Então não comprem o livro. Mas eu tô te mostrando só para você ver, cara, esse livro tá aqui tem 14 anos. 14 anos. E parte das coisas que eu vou falar, igualzinho. Igualzinho, e outras não. Precisam de atualização. Vamos lá. Qual é a lógica? Você vende serviço. Se você vende serviço, quanto mais confiança as pessoas têm em você, maior a sua conversão. Por exemplo, se eu faço um encontro como esse, eu tenho, de uma maneira bastante segura, que a minha conversão vai ser 20%. Seja lá o que eu for oferecer dentro do encontro, de 10 pessoas, duas vão adquirir. Ok? Então, um primeiro número que eu quero que você tenha em mente para as suas férias é: você vai terminar esse mês sabendo qual é a sua conversão.
Porque isso é um termômetro da confiança que as pessoas têm em você. Felipe, eu não faço ideia. Tá tudo bem. Toda vez que você fizer uma reunião de vendas com algum cliente para vender o seu serviço advocatício, você vai anotar. Você fez 10 reuniões. Quantas houve contrato? 3. Então, essa é a sua conversão, 30%. O que não pode é não ter número. Tá claro isso, gente? Você não pode viver sem número. Por quê? Pensa comigo. Eu tenho uma conversão estável de 20%, ok? Essa é uma conversão bem estável. Adoraria ter uma de 50%, mas essas de 50% eu só tenho quando eu faço reunião individual. Como a minha principal estratégia é reunião em grupo, essa é a minha conversão da reunião em grupo. A minha conversão da reunião individual é 50%. Só que o problema da reunião individual é um problema de escala. Eu não posso fazer 100 reuniões por dia, mas eu posso colocar 100 pessoas numa reunião em grupo, que é o número que a gente tem agora, 112 pessoas. Você entende a lógica? Porque alguns poderiam dizer assim: ah, Felipe, mas você marcar reunião com o cara, você vende mais. Eu sei que eu vendo mais. Problema, eu não tenho escala aqui. Imagina fazer 10 reuniões por dia, cada uma de 1 hora, de seja lá o que for. Eu não tenho esse tempo. Então, eu preciso trabalhar com uma estratégia que a conversão é menor, mas que me dá escala. Você não precisa só trabalhar com coisas de alta conversão, como dizem na internet. Você pode trabalhar com coisas de conversão menor, desde que você converta a conversão menor em escala. O problema é, muitos aqui estão aqui, ó, conversão de 1%, reunião individual. De 10 reuniões ou consultas no WhatsApp, seja lá o que for, qualquer interação individual de meia hora para cima, conversão de 1%. Se a conversão é nesse nível, provavelmente você tem um problema de confiança, entendeu? E eu nem te conheço. Eu só estou aqui deduzindo com base no que é uma realidade comum de mercado. Então, você precisa da sua conversão. E aí você vai ter conversões. Reunião individual é uma, tráfego é outra, Instagram é outra, atendimento do WhatsApp hoje não tem problema. Aí você vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, se a pessoa tem o meu WhatsApp, eu converto 70%. Então, o que que eu tenho que fazer? Investir mais na conversão por WhatsApp. Porque o WhatsApp se tornou o seu artilheiro na sua Copa do Mundo. Agora, sem ter esses números fica complicado. E esse número você faz com pão de padaria, com papel de pão de padaria. Depois você melhora, você aperfeiçoa, é claro. Mas você começa com o básico, gente. É o básico. Não deixa ninguém ficar colocando 30 mil complexidades, não. Você começa com o básico, depois você melhora, tá? Então, essa é uma métrica muito importante você ter. Você já tem ideia de qual é a sua conversão? Já tem ideia? Ah, Felipe, geralmente é 10%, 20%, 50%. Mas ideia mesmo, tá? Não é um chute. Ideia. Não tenho. Não. Isso é muito importante. Isso os guruzinhos não. Aí, ó. Isso os guruzinhos não falam. Não existe essa de faturamento. Preste atenção no que eu vou te falar. Ah, faturamento. Você vai ganhar 100 mil por mês na advocacia. Mas se você está investindo 100 mil em tráfego e a tua conversão é de 1%, você está tomando prejuízo, entendeu? O que importa, a métrica principal de quem vende serviço é conversão, não é faturamento. Porque aí, se eu quiser aumentar o faturamento, ó, ensino médio lá, professor de ensino médio, condições normais de temperatura e pressão, se eu quiser aumentar o meu faturamento, já que eu sei a minha conversão, é só aumentar o número de pessoas que entram naquele meu funil daquela conversão. Agora, como que a pessoa quer aumentar o faturamento se ela não sabe a conversão? Entendeu?
provavelmente ela vai tomar prejuízo. Ela vai ter uma plaquinha, né? Porque agora está na moda na internet, um monte de plaquinha. Não, toma aqui a plaquinha, 5 milhões, mas quanto que tá no bolso aí, meu amigo? Ah, dívida de 250 mil. Tá claro, gente? Tá claro? Beleza. É assim que empresário pensa. É claro que a outra coisa é trabalhar menos, ganhar mais, né? Quem não quer isso, né? Quem não quer isso? Como é que você trabalha menos e ganha mais? Otimizando seus mecanismos de conversão. Porque o mecanismo de conversão, vamos supor, está convertendo 70% no WhatsApp, no tráfego só converte 5%. Então, vou investir mais no WhatsApp. Isso quer dizer que eu vou poder focar no meu mecanismo de conversão mais rentável, ok? E, obviamente, trazer mais gente para esse mecanismo de conversão, mais pessoas trabalhando nesse mecanismo de conversão, se for o caso, que hoje com IA você nem precisa de mais gente assim, e trabalhar menos. Então, esse é o jogo, essa é a matemática quando a gente fala de empreendedorismo jurídico. A matemática não é faturamento, né? O que você prefere? Faturar 100 mil e ganhar uma plaquinha, mas sobrar 10 mil no seu bolso? Ou faturar 50 mil, não ganhar uma plaquinha, mas ter 20 mil no seu bolso? Qual é a diferença? As pessoas estão escalando e convertendo usando mecanismos que elas não têm a menor noção de qual é a taxa de conversão. Entendeu? Por que que eu faço tanta aula? Porque minha conversão é altíssima em aula. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, é só fazer mais aula. Entendeu? Vamos lá. Estamos caminhando bem, né? E aí, já te falei de raciocínio empreendedor, de conversão, que o importante não é exatamente faturamento. Faturamento é métrica secundária, não é métrica primária. Quais são as competências e habilidades que eu te recomendo desenvolver agora, né? Primeiro, ser mais persuasivo na sua argumentação. Desde que as IAs surgiram, os advogados argumentam melhor. E o problema é que vocês, a maioria de vocês, e eu também, a gente está num contexto adversarial, né? Tem um advogado da outra parte. Os advogados estão argumentando melhor. Ainda mais que a maior parte da argumentação na advocacia é por escrito. Então, tem um ditado que diz: quando a maré sobe, todos os barcos sobem. A argumentação tem que ser mais persuasiva. E o pior, sabe como é que a gente resolveu isso antes das IAs? Visual Law, que era muito legal, o papel do Visual Law, né? Se colocar em infográfico, o negócio sobe, o negócio desce. Maneiríssimo. Bonito, elegante. Aí veio a galera do papel pólen, aquele papel meio amarelado, é mais legal de ler. Show de bola! Aí vieram as IAs, e as IAs fizeram com que a argumentação do ponto de vista visual caísse, né? Inclusive para o próprio IA do tribunal ler. Então, hoje voltou a ser valorizado o quê? Não que era desvalorizado, mas passou a contar muito mais. Conhecimento, performance e meio adequado. Você conhecer sobre o que você está falando, mas hoje isso você compensa com a IA. A performance, não necessariamente, porque hoje tem aquela coisa, né? O cara, ele escreve mal e fala bem. Hoje, todo advogado que quiser escreve bem. Todo advogado que quiser escreve bem. Ele tem IA. Se ele usa o ADV Squad, se ele usa o ADV Genius, enfim, ele escreve bem. O problema é quando abre a boca. Então, antes, o cara ele falava melhor do que escrevia. Agora inverteu. A maioria das pessoas fala pior do que escreve. Então, a performance importa numa audiência, num depoimento pessoal, numa sustentação oral. Isso ainda te diferencia do advogado que é um advogado de IA somente. E eu não estou menosprezando quem é advogado de IA somente, não. Está todo mundo na sua jornada, ok? Mas a minha função aqui é te ajudar a prosperar, né? E o meio adequado, né?
maneira mais adequada para persuadir, qual momento falar com o cliente, por aí vai. Saber de negociação passa a ser muito importante, porque agora você passa a negociar com parte, aliás, agora não, né? Desde o CPC, o novo CPC, a dimensão negocial ficou muito forte. Então, negociar com prospects, o que são prospects? Quem ainda está pensando em te contratar, ainda nem é teu cliente, e aqui hoje, a maior parte dos advogados peca. O cara sabe muito de negociar com parte, chega à audiência lá com o juiz, ele destrói. Ele manda muito bem. O problema dele é aqui, ó, negociar com prospect, com cliente. Quem conhece um advogado assim? Eu conheço alguns que tem problema de negociar, de dar preço, até cobra menos mesmo por conta disso. É um baita advogado, excepcional, competentíssimo, mas não consegue dar preço, não consegue cobrar mais, né? Negociação é importante, inteligência emocional é importante. Porque uma coisa é oposição. Você sempre vai ter oposição, porque afinal faz parte da atividade do advogado ter uma parte contrária. Mas como lidar com insatisfação? Porque hoje você tem um problema, né? Clientes injustos. Quem é que tem problema com cliente injusto aí? Você faz tudo bonitinho, atende, faz tudo direitinho. Aí o cara tem uma coisa, ele entra no seu Google Meu Negócio para te esculhambar, para fazer review ruim, sendo que na verdade você não fez nada de errado. Ele é só uma pessoa intolerante. Chato isso, né? Mas hoje, pro bem ou pro mal, os mecanismos de defesa de direitos deram voz a pessoas que não estão, que não são honestas. E você tem que saber lidar com isso. Afinal, você não vende serviço? Então, a presença digital negativa é algo que você precisa administrar. Mecanismos de busca. E aí? Como é que você aparece nos mecanismos de busca? Você já tem uma estratégia de SEO para aparecer no Google se alguém pedir um advogado na sua cidade? Nas redes sociais, para aparecer nas IAs, tipo o ChatGPT, você já tem uma estratégia para aparecer nas IAs? E aí? E eventuais processos disciplinares? Você pode sofrer um processo disciplinar. Injusto. Então, inteligência emocional. Quem lida com serviço, cada caso é um caso, cada cliente é um caso. E muitos advogados, às vezes, não sabem fazer isso. Sabe qual é a melhor maneira? É você delegar. É você delegar. Gente, uma das primeiras coisas que você tem que delegar, se você não tem inteligência emocional para isso, é relacionamento com o cliente nesse sentido de dia a dia, né? De perguntar uma dúvida, de fazer alguma coisa mais rápida, de transparência. Se você não sabe fazer isso, é muito importante você delegar logo. Por quê? Porque isso daqui é o cerne de prevenção de um monte de problema que você vai ter. Entendeu? E o último foco aqui, ó, competências que são prioritárias, né? Essa daqui eu acho que todo mundo vai gostar, ó. Dinheiro no bolso. Quem quer dinheiro no bolso? Eu acho que tem aquele meme lá, né? Quem quer dinheiro? Tem um monte aí. Quem quer fazer o necessário para ganhar dinheiro? Aí é menos. Então, vamos falar disso daqui, ó. Eu preciso que você comece a mapear isso no seu escritório. Quanto você gasta com anúncio, quanto você gasta com estrutura pessoal, insumo, quanto você tem de prejuízo, quanto você gasta com IA, com impostos. Eu preciso que você tenha clareza sobre isso. Porque o meu objetivo contigo é te tirar da ideia de faturamento, essa lavagem cerebral que existe na internet, e trabalhar contigo outras duas palavras, que são mais importantes do que faturamento: conversão, que você já viu, e lucro. Então, a gente só consegue ter uma estimativa de lucro, lucro é faturamento menos custo.
quando a gente sabe os nossos custos. E vocês iam ficar impressionados, gente. E eu não estou falando só de Brasil, não. Também nos Estados Unidos. Eu ajudo muito os advogados brasileiros e americanos. A quantidade de advogado que não tem nenhuma planilha de custo, sabe? E hoje com o IAS ainda faz isso, né? Muito fácil. Pensar em conversão, o quê? Conversão, vendas, e não em faturamento, porque o golpe está aqui, ó. O golpe é que quando a pessoa fica falando para você ganhar 100 mil por mês na advocacia, 200 mil, 1 milhão, mas ela não diz que aquele fulaninho que diz que ganhou 100 mil, 95 mil foi despesa, foi custo, aí não adianta. Então, faturamento por si só não é uma métrica principal, é uma métrica secundária, ok? A métrica principal, vou até colocar uma do lado da outra, ó. Vou colocar até mais bonitinho aqui, métricas. Esse mapa mental tá top, hein, galera? Quem quer esse mapa mental? Primeira métrica aqui, faturamento. Segunda métrica, conversão. Vocês querem mapa mental ou não? E a terceira, lucro. Quero, aí sim, ó. Vamos lá. Sim. Olha só, essa não é a métrica. Essa é a métrica secundária. Você olha depois. A métrica primária é conversão e é lucro. Conversão, foco em vendas, quanto que você converte em vendas. E lucro é faturamento menos custo, tá? E quando você tem esse olhar mais focado no lucro, você governa melhor sua advocacia. Beleza? Felipe, tá bom. Cheguei, mês de julho, conversão 20%, faturamento 200 mil, lucro 150. Perfeito. Como que você melhora o faturamento? Vamos lá, ó. Presta atenção, galera. Exemplo. Conversão foi 20%. Faturamento, 200 mil. Beleza? Lucro, 150 mil. Chutando, tá? Como que eu melhoro os meus números? Eu começo por qual métrica? As métricas principais. Sempre eu mexo na métrica principal. Então, eu vou mexer na minha conversão. Como que eu melhoro a conversão? Entende que você não precisa aumentar investimento em tráfego ou ficar procurando mais gente na rua. Você precisa pensar na sua conversão. Como é que ela sai de 20 para 25% de forma estável? Segundo, como é que eu aumento o meu lucro? Aí significa o quê? Cobrar mais ou reduzir despesa. Duas maneiras de aumentar lucro. Cobrar mais ou te reduzir despesa. E aí depois o faturamento. Então eu primeiro mexo nessas métricas e isso daqui necessariamente vai ser maior. Entenderam? Se eu mexer na minha métrica de conversão, ó, tem 100 pessoas chegando, querendo me contratar. Se eu mexer na minha métrica de conversão, eu não tenho mais 20 pessoas me contratando. Vamos supor que eu aumentei para 30. Eu tenho 30. Eu já tenho um faturamento maior. Ou então, eu reduzo o meu custo e aumento o meu preço. Eu já tenho um faturamento maior. A última métrica é você ficar igual um maluco atrás de cliente para aumentar o seu faturamento e ganhar uma plaquinha. É a última, não é a primeira. A primeira é isso aqui, ó.
Aí sabe qual é o maior problema? O cara ele tá ganhando 200 mil, mas está ficando no bolso dele 20 mil. Poderia ficar no bolso dele 100 mil se ele melhorasse a conversão e o lucro. Entendeu? E ele está deixando literalmente 80 mil na mesa todo mês, porque ele resolveu ganhar a plaquinha e não trabalhar com lucro. Para isso, obviamente, ao longo do tempo, você vai ter que ter gestão, né? Você pode chegar a 200 mil sozinho? Pode, pode. Pode se manter nos 200 mil sozinho? Também pode. Nos Estados Unidos, eu mentoro alguns advogados que estão reduzindo seu escritório. Inclusive, nos Estados Unidos já tem um clube de advogados que para você entrar, você tem que ser sócio de um escritório que só você é sócio, ninguém mais trabalha, só você trabalha no escritório. Você tem que usar IA e você tem que faturar 1 milhão por ano de dólares, tá? Como que os caras conseguem? Eles estão mexendo o quê, gente? Estão mexendo na conversão e no lucro. Ao mexerem na conversão e no lucro, eles aumentam o faturamento. Entendeu? Agora, como que eu mexo na conversão e no lucro para eu sair de 200 mil para 1 milhão por mês? Por exemplo, aí eu tenho que ter gestão de processo, liderança, investimento e qualidade. E hoje, com IA, muito mais fácil do que outrora. Eu tenho, por exemplo, a ADV Genius, que é a minha IA. Eu tenho o Squad ADV, que funciona dentro do Claude, que a pessoa tem escritório de advocacia inteiro lá dentro para ela. Ela não precisa aumentar a equipe, né? Isso daí é óbvio que produz um resultado substantivo aí na advocacia dela. Tá claro até aí? Sim? Olha esse mapa mental, gente. Agora faça uma meta-análise. Você que está aqui desde o início da aula. Isso não traz muito mais autoridade do que você ficar dando diquinha de 3 dicas para você fazer o seu inventário no Instagram, que trocentos mil advogados fazem igual. Isso daqui é o que você tem que fazer com as pessoas que você quer atrair para te contratar. Chamar elas para interações mais profundas contigo. Interações mais relacionadas. Que ela te veja como alguém que pode conduzi-la, pode resolver o problema dela. Viu a diferença? Faça uma meta-análise nisso. Eu quero te fazer um convite, tá? Porque também não faz sentido você estar aqui alguma hora comigo e eu não te convidar para nada, né? Pelo contrário. Claro que eu vou te convidar. E não faz sentido você sair daqui sem aceitar esse convite. Esse é o momento da aceleração, você viu, né? Então, eu quero te chamar para a nossa super matrícula de férias do Advogado Premium, tá? Eu separei aqui algumas coisas que você vai receber e esse é o propósito de aceleração. Eu não quero te colocar 300 mil coisas para assistir. Senão vai passar um mês, você não assistiu e, enfim, as coisas não andaram. Eu quero agilidade. Eu quero que você pegue e implemente, pegue e implemente, pegue e implemente. E saia dessa peste chamada faturamento e comece a pensar em métricas primárias. E a partir dessas métricas primárias, você aumenta o seu faturamento. Então, super matrícula de férias, primeiro pacotinho dela são cursos, ó. Eu vou deixar até o link aqui para você, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. E entra agora, né, gente? Entra agora. Já te deixei aqui o link. E aí você já pode entrar enquanto eu mostro aqui o que você vai receber. Primeira coisa, você vai receber um pacote de cursos. Cursos mesmo, bonitinho, passo a passo, estratégia, né? Empreendedorismo jurídico essencial. E esse é um curso que eu gosto muito, porque ele não te ensina somente mentalidade empreendedora, mas te ensina ferramentas de empreendedorismo. Por exemplo, pensar em métricas primárias e não em secundárias. Argumentação jurídica essencial, talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho um livro de argumentação jurídica, publiquei em 2010 esse livro. Esse daqui pode comprar, tá? Apesar de ser de 2010, ele funciona até hoje. Então, esse livro daqui eu viajei o Brasil inteiro, Escola de Magistratura, Ministério Público. E, gente, esse curso é o suco desse livro, tá?
Negociação persuasiva, importante, né? Saber negociar. Muitos advogados poderiam ganhar muito mais se soubessem negociar. Disney serviços jurídicos. A ideia aqui é de você desenvolver um relacionamento com o cliente de encantamento, né? Em que você possa ter o cliente como seu principal agente de marketing sem você precisar pagar por ele, né? Inglês jurídico. Inglês jurídico. Você quer desenvolver uma advocacia também com inglês jurídico. Não é ser fluente em inglês, não, tá? Mas você trazer o inglês jurídico para o seu escritório. Quem sabe isso daí te permite alguns nichos de contratos internacionais, alguns clientes mais premium, né? PNL aplicado ao direito. Esse daqui eu gosto muito porque os advogados, eles não sabem entrar no cérebro dos seus interlocutores, seja ele juiz, promotor, parte, prospect, seja lá o que for, e aí vai persuadir menos por conta disso. E psicologia do conflito, né? Entender conflito, entender mediação, entender barganha, vantagem, enfim. Observa que são coisas práticas, sabe? Não são cursos viajantes, teóricos, não. São coisas que realmente você começa a aplicar logo, sabe? E começa a ter resultado logo. Você também vai ter materiais, né? Vou te dar um book de prompts aqui de ChatGPT e um book de prompts de Claude, tá? Porque a gente ainda tem muitos advogados que usam o ChatGPT, então faço questão de entregar esses prompts e tem os advogados que usam Claude, porque tem diferença, tá? O prompt do ChatGPT não vai performar bem no Claude. E o inverso ainda mais. Um prompt do Claude não performa de jeito nenhum bem no ChatGPT. Eu vou falar de um jeito leigo, tá? O ChatGPT é mais burro que o Claude. Então, o ChatGPT precisa de muito mais instrução. O Claude é um espetáculo se você tem agentes que trabalham no seu computador. Senão, ele é uma IA genérica de luxo. Tá? Então, você vai receber os prompts de Claude para advogados também. E algumas coisas extras que você vai receber aqui, ó. Bônus de todos os produtos. Esses produtos aqui, vários deles têm bônus. Um desconto, né? A gente está oferecendo aí para você que vai entrar agora conosco. Um encontro de implementação, a gente vai ter um encontro agora em agosto. Por que em agosto só? Porque eu quero te dar tempo de você assistir, aplicar, ter dúvida, passar perrengue, no bom sentido, né? Para eu poder te ajudar de uma maneira direcionada. Encontro com o microfone aberto, a gente conversa. Eu entendo seu bastidor, eu te ajudo pessoalmente. E os certificados dos cursos, né? Você também vai receber. Tá, então quero te chamar aí para dar espaço agora, aqui na nossa super matrícula de férias para advogados. Você pode apontar a câmera aí para o QR Code, ou se você preferir entrar em advogadopremium.com.br/férias e dar espaço agora comigo, você vai ser muito bem-vindo. Coisas práticas, pegar e aplicar, encontro, você terminar o seu ano de uma maneira muito diferente como você começou. É essa nossa ideia aqui, tá bom? Então, ó, aponta a câmera aí pro QR Code. Vou olhar agora todas as dúvidas de vocês, todas as perguntas. Não vou deixar ninguém sem resposta, tá? Mas não deixa de sair desse encontro sem dar espaço, tá? Para a gente poder mandar brasa. Deixa eu olhar aqui. Gente, ó, pergunta tudo, hein? Esse é o momento, tá? Tem gente aqui que já quer o squad, né? O squad, deixa eu mandar aqui o squad também. Quem quiser o squad, tá aqui, tá? São produtos diferentes. Eu sugiro ter os dois, tá bom? Em CEP, eu coloquei aqui o link do squad, mas pode ter os dois, tá? Não colidem. Pelo contrário, se ajudam, tá? Então, se quiser dar espaço nos dois, vai ser bem-vindo, tá? Então, já está com desconto o, o de férias, sabe? Então, a gente não consegue mais do que isso, não. Eu peço até perdão, mas já está realmente no menor valor, tá? Deixa eu ver aqui.
Que eu gosto de você é que você não tem cerimônia. Gente, mas eu sou assim em todos os meus perfis aqui na internet e como pessoa também, fora da internet. Eu sou a mesma pessoa. Na internet, muita gente tenta ser um personagem. Esse cara aí por aí, eu não vi esse cara, tá? Eu tô aqui assumindo em função do que você falou, tá? E de onde? O cara fica na internet criticando advogado que usa anel de formatura, que tem que ter anel de formatura, tem que ter anel de formatura. Isso é um personagem, entendeu? E provavelmente ele tem uma estratégia de vender coisas no perfil dele, sabe? Só que eu acho uma péssima estratégia. Eu acho ruim a estratégia, mas de repente para ele é boa, não sei. Eu não sou personagem e é por isso que as pessoas entram tanto nas minhas iniciativas, né? Tô dentro! Seja bem-vinda, Mari. Tamo junto. Mais uma iniciativa, Mari. Muito obrigado. Eu não compraria nada. Exatamente, cara. Exatamente. Porque em outros nichos, Edilândia, funciona, tá? Essa coisa de esse arquétipo se chama o arquétipo do rebelde. Isso a gente estuda em psicologia, psicologia junguiana. O Jung, que é um dos maiores psicanalistas do mundo, né? Para você ter ideia, ele é meio que colocado no mesmo patamar do Freud. Ele vai dizer que nós temos, vou colocar de uma maneira leiga, tá, Edilande? Todo mundo nasce com um chip identificador de arquétipos. Então, quando eu vejo um arquétipo, o meu cérebro, mesmo que inconscientemente, entende aquilo. Então, existe o arquétipo do sábio, existe o arquétipo do mago. Mago não é que faz feitiçaria, não, mas é o que transforma uma coisa que parece lógica em algo completamente diferente. Existe o arquétipo do rebelde, existe o arquétipo do herói, tem alguns arquétipos. Tem o arquétipo do bobo, tá? Você vê alguns advogados, eu acho uma péssima decisão também, usam o arquétipo do bobo. Eu acho isso péssimo, porque isso dinamita a autoridade, entendeu? E só atrai, na verdade, outros advogados e pessoal que gosta de humor na internet, entendeu? Então, o arquétipo do bobo não é um bom arquétipo para vender serviço jurídico. Mas tem advogado que fica na internet fazendo meme. Lembra do será? Será? Eu sou advogado? Aí fica pulando assim. Esse arquétipo do bobo ele é muito ruim para venda de serviço jurídico, que é baseado em quê? Autoridade e confiança. Entendeu? Então, essas são coisas que, na verdade, atrapalham a venda. Agora, qual arquétipo você deve ser? Você decide. Tem certos arquétipos que são naturais da gente. Por exemplo, eu tenho um arquétipo natural, que é o sábio. Mas eu também tenho um arquétipo, um subarquétipo que se manifesta em mim de vez em quando, que é o bobo. Se você pensar aqui na minha aula, quantas vezes eu fiz piada, fiz brincadeira, eu sorri na aula? Algumas vezes. Mas na maior parte do tempo aqui no nosso encontro, eu tô o quê? Sábio. Olha aqui, ó. Pá! Você tem que fazer conversão, você tem que isso, você tem que aquilo, é faturamento, isso daí é besteira. Tá vendo? Eu tô aqui o quê? Te conduzindo. Mas em alguns momentos entro bobo, né? Isso daí é algo inato meu, não é algo decidido meu. Mas eu poderia decidir, ok? Eu poderia decidir. Por exemplo, ser o rebelde, ser o herói, né? Alguns advogados fazem isso aqui na internet, né? Por exemplo, eu vejo alguns advogados de direito da saúde, quando eles vão captar seus clientes, eles trabalham muito esse arquétipo do herói, né? Direito de última chance, agora ou nunca, eu sou o seu salvador, sabe? Eu não estou falando isso de uma maneira pejorativa, não, tá, gente? São arquétipos, ok? Você trabalha isso na psicologia junguiana, tá? Dentro da minha mentoria, eu trabalho muito isso com os meus mentorados. E, às vezes, o que faz você vender menos é que você está no arquétipo errado. Ou o seu arquétipo inato, que você tem que, enquanto prestador de serviço, ter um arquétipo diferente.
ou você escolheu o arquétipo errado. Por exemplo, arquétipo de bobo para vender serviço de advocacia não faz o menor sentido. Tá? A não ser que você queira ser advogado de humorista. E ainda assim, eu acho que não vai fazer sentido também para eles, não. Beleza? Show? Tô liberado, pessoal? Você podia dar uma aula de arquétipos. Gente, arquétipo é tudo, tá? Arquétipo é tudo. Por isso que não faz sentido, pensa só, pegando a nossa conversa lá do início. Advogado tem que atender o cliente com gravata ou sem gravata? Depende do meu arquétipo. Se eu tiver todo engomadinho, não sei o quê, de repente eu tô repelindo. Não sei, cara. Depende do arquétipo, depende de um monte de coisa, entendeu? Por isso que essas afirmações generalistas na internet é um jogo muito iniciante para quem está vendendo serviço jurídico. Beleza, galera? Tô liberado. Todo mundo já entrou? Show? Deixar aqui. Muito feliz em te receber aqui na nossa super matrícula de férias Advogado Premium. E principalmente, pessoal, a pergunta é: seu janeiro comparado com seu julho, tá parecido, né? Se tá parecido, tá na hora de mudar. E não dá para mudar com as mesmas estratégias. Não, Felipe, meu janeiro tá totalmente diferente do meu julho. O meu julho tá topzera. Você já repara que eu sou do Rio de Janeiro. Topzera. Cuidado. O inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso. Então seja muito bem-vindo aí e tamo juntos. Muito bom rever uma galera também aqui, gente boa. E vamos nessa. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.